Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Bom, eu já avisei todo mundo, né? O pessoal do meu canal. Vocês querem café? Fui eu que fiz. Alguém aqui. Porque eu estava aqui, eu com as minhas contas, né? Com as minhas escritas. Daqui a pouco eu vou escrever o segundo livro. Verdade, nós estamos aqui. Hoje já são dia 16 de maio de 2025, ou seja, 5 meses, a vida totalmente paralisada. Por que, galera? Porque desafiar uma pessoa que se cuida, você lê em mensagens, no WhatsApp, né, palavras jogadas, né, aleatoriamente, tais como equilíbrio emocional. Quem está duvidando do meu equilíbrio emocional? É, é impossível eu não ser uma pessoa. Eu só sou uma pessoa que é menos zero paciência. É verdade. Porque como eu coloquei hoje no nosso canal, eram 4:30 da manhã. Por quê? Porque eu fui dormir ontem, era 11 horas. Eu dormi direto e acordei 4:30, porque é o meu relógio biológico. Né? Eu acordo 4:30, 5 horas da manhã quase todos os dias, justamente desde a época que eu trabalhava na Berrine, é verdade. Então o meu organismo até, né, ele às vezes eu volto a dormir, às vezes não. Hoje foi um dia atípico que eu não voltei a dormir, fiquei lendo, brincando com a Lara, fazendo umas coisas aqui. Verdade, mas tá muito estafante, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sou produtiva. Eu não tenho culpa que as pessoas adoecidas, elas gostam de permanecer adoecidas, né? Isso já não é problema meu, é problema de quem gosta, eu não gosto. Tanto que eu fui procurar ajuda, né? Eu pedi uma ajuda para uma psiquiatra, né, em 2017, em setembro, quando eu tentei um suicídio. Ou seja, então assim, quem é essa psiquiatra? Uma louca. É uma pessoa que ela achou o diploma dela lá na faculdade da USP, dentro do lixo. Porque ela me deixou de pé, ela me colocou em diversos trabalhos, ela me colocou para morar sozinha, ela me colocou para ir fazer viagens pelo Brasil inteiro. Basicamente, eu só não conheço o sul do país, é verdade. Conheço centro-oeste, aí o norte. A terra da Joelma, não conheço. É verdade. Né? Então, assim, desde 2017 a gente vem fazendo um cronograma de aprendizados e de superação gigante, né? Por isso que a gente escreveu um livro, galera, né? E a gente não tá vendo o resultado. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas que estão no meu mundo ainda, elas não aceitam a realidade. Como eu coloquei hoje, né? Eu escrevi ali porque eu gosto de escrever. Galera, eu vou dar uma dica para quem tem problemas de interpretação de texto, de vídeos, é verdade. Ou então tem até problemas para processamento, é verdade, né? Escreve que você aprende. Ou você aprende ou você decora, né? Quando eu tive meu problema de memória, que a gente começou o nosso tratamento em 2019, é verdade. Tudo. Se as pessoas pegarem os meus cadernos, eu pego os meus cadernos de. Tirando os cadernos lá, os diários que eu escrevi no Recife, eu digo daqui de São Paulo, é verdade. De 2019 para cá, 2018, 2019, 2020, principalmente 2020, que a gente estava na pandemia, eu sempre escrevi muito, né? Eu escrevia muito para aprender. Porque como meu problema de memória, eu não decoro, né? Mas eu aprendo. Então, assim, como eu tive várias funções do meu cérebro, não é verdade? Né? A gente tem que falar abertamente, galera, porque a gente lê, eu leio, minha médica lê, no WhatsApp da minha mãe, controle emocional. Quem não tem controle emocional é a pessoa que está escrevendo isso, né? Tá tirando onda da cara da minha psiquiatra, não é possível. Tá? Cada dia que passa, essa pessoa ela tá com mais problemas íntimos e pessoais na vida dela, né? E a gente tá vendo a prova disso, né? Então vamos lá, vamos do início. Então, desde 2018 para 2020, eu sempre escrevi muito, principalmente quando eu estava estudando, para justamente aprender. Por quê? Porque a neurociência ela trabalhou o meu cérebro, né? O meu mecanismo. Eu já expliquei a memória, o raciocínio, é verdade, o aprendizado, né? QI, você sabe o que é QI? Não é quem indica, não. É o QI, porque a gente tem que desenhar no canal, né? QI é a capacidade de processamento e de inteligência que a pessoa tem, né? E eu, incrivelmente, eu fui avaliada durante 3 anos seguidos essa parte QI, não é quem indica, é inteligência mesmo. Né? E por eu ter tanta insegurança na minha vida com a perda parcial de memória, eu fui estudando muito isso. E eu fui me monitorando, né? Por isso que eu falo, eu me cobro demais, justamente por isso.
porque essa foi a minha parte, o meu lado de estudo, né? Não o lado dos médicos. Então, essa avaliação foi mega ultra positiva justamente por isso, pelo meu raciocínio rápido, né? Eu pego as coisas aleatoriamente ali, né? Jogou, eu já peguei, mandou eu fazer. Como a gente brinca, né, no canal, eu sou que nem um cachorrinho, coloca eu ali para trabalhar ali, eu vou lá e trabalho. Né? Ensino trabalho uma vez, no máximo duas, eu vou lá e faço. É verdade. Por quê? Porque o IQI é o processamento, né, da inteligência. Por isso que eu tenho bastante inteligência emocional e artificial. Verdade, né? Então isso aqui é para vocês pararem de escrever bobagens, né, no WhatsApp, tais como controle emocional. O controle emocional, ele é algo que ele é usado na minha vida desde 2018, quando eu comecei a fazer o tratamento de superação de violência doméstica da cidade de São Paulo e abandono afetivo da cidade do Recife, com uma gestação que todo mundo sabe que foi drástica, junto com os coachings e o pai da criança, a galera toda lá, né? Então, isso está sendo trabalhado na minha pessoa desde 2018. Só que, porém, nesse meio termo, como eu postei para vocês ontem um áudio de um trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, que eu fiquei 3 anos trabalhando com essa moça tal de Janaína, na qual eu cito ela no livro, eu não falo o nome dela abertamente e nem da empresa. Poderia até falar da empresa, porque a empresa que me deu uma baita de uma dor de cabeça para minha pessoa, para os meus médicos, para os meus amigos, é verdade, né? Que esse negócio de laranja, de estelionato, é verdade. Então deram um problemaço desse tamanho que a gente teve que parar no meio do caminho do tratamento de memória para sanar essa situação com mulher apaixonada, com ex-relacionamento, porque eu fazia participação disso, daquilo outro, então assim, eu sofri um burnout em 2020. Vocês sabem o que é burnout? Não, se vocês não souberem, então vocês vão assistir o meu vídeo que só tá com 10 visualizações, não sei porquê. Tinha que ter mais. Para as pessoas entenderem o que é um burnout, como ele começa, né? E um burnout, ele começa com cansaço, é verdade, com acúmulos de trabalho ou de situação que tá apegando, né, naquele momento, que tá sendo intenso na sua vida. Então foi o que aconteceu comigo em 2019, no finalzinho de 2019 pro início de 2020, quando eu vim de Salvador. Então, o vídeo, nós temos 3 vídeos dessa intensidade de violência que eu vivi dentro daquela empresa. Como eu disse, eu podia até citá-la, porque a própria estava no meu nome, né? É verdade. Né? Mais um crime aí é cometido à minha pessoa. Mas, como eu falei ontem, foram diversos crimes, galera, acometidos, e eu sendo macetada, como diz a Ivete Sangalo, maceta, né? Eu não sei que tanto que eu sou macetada. Por que eu sou tanto macetada, né? Por quê? Porque eu me separei, porque eu fui em busca da minha cura emocional, psicológica, porque eu fui em busca da minha vida pessoal, porque eu fui em busca do meu profissionalismo, eu fui estudar, eu voltei a estudar, eu fui fazer treinamentos, eu fui fazer... É verdade, galera. Me aperfeiçoar na área que eu estava atuando, isso daí eu tenho que ser macetada? Ou a minha vida íntima e pessoal, entre 4 paredes, afeta as pessoas envolvidas no meu ambiente de trabalho? Então, o burnout, ele começou aí, né? Como eu cito aí no vídeo, que só foi visualizado por 10 pessoas, tem que ser por 10 mil. Por quê? Porque, como eu falo no livro, é algo muito sério, né? O burnout, ele é nada mais, nada menos que um pane no sistema nervoso, né? É um pane no sistema nervoso. Pô, Fabiana, por que você aconteceu isso em fevereiro de 2020? Por que, galera? Porque eu estava vindo com algo no meu nome, na qual era uma empresa que eu não tinha nada a ver, eu era funcionária. Segundo, eu estava sendo cobrada por várias situações que eu não estava ciente do que estava acontecendo, como, por exemplo, uma exposição lá na cidade do Recife. Eu estava totalmente sendo... como que eu vou explicar para vocês? Colocada eu dentro de um pote de proteção dos meus médicos, porque os meus médicos, eles tinham alternativa. Ou a gente seguia com o nosso tratamento, ou trazia os BOs da turma daqui de São Paulo junto com a turma do Recife, que eles inventaram um tal de capital inicial aí para trazer, porque eu abri mão do meu litígio. Para começar, quem abriu mãos fui eu.
porque eu tinha capacidade para ir trabalhar e seguir minha vida. Então, assim, quem se meteu já começou errado aí, né? O erro já começou aí. E isso dentro de empresas, né? Então, o acúmulo foi esse, né? O acúmulo de estresse, né? Junto com uma Covid não, a gente não tinha tido a Covid foi em março, desculpa. Junto com uma notícia séria de um AVC que foi diagnosticado tarde, né? Então, a gente tinha sequelas para serem resgatadas, né? Que já estava em tratamento, como de violência doméstica daqui de São Paulo, de abandono afetivo, invasão de privacidade, clonagem de aparelho celular no Recife, né, juntamente com violência com uma pessoa totalmente desequilibrada, como era essa tal de Janaína. Ela é totalmente desequilibrada, vocês viram no vídeo, quem assistiu, assiste. Quem não assistiu, assiste de novo, vai assistindo aí para vocês verem o que é uma pessoa desequilibrada. E eu ali, no maior, né, jogo de cintura, tentando, já não querendo mais ir para lá, né, pedindo, por favor. Nós temos mais 2 vídeos que são... Esses tem um de 17 minutos que eu só mostrei pro cara que eu amo e pra minha psiquiatra, né? Eu não tenho coragem de colocar aqui no canal para vocês, porque é ofensivo a minha pessoa, é humilhante, né? Então, perante aos médicos, tudo que foi feito, tanto em ligações, tanto em WhatsApp, tanto em vídeos, né, que a gente tá vendo agora, ou seja, é muita violência, não é, galera? E por que essa violência? Porque vocês fizeram algo na qual não foi conversado com a minha pessoa e muito menos com quem cuidava de mim, meus médicos, né? Então passaram por cima deles, né? E as consequências estão aí, cada dia mais e mais, e eu parada. Isso é ruim? É ruim para o meu tratamento? Não. Por um lado, eu estou descansando, porque eu vim de uma bateria de exames, enfim, eu estou descansando o meu lado físico, mas o meu lado emocional, ele não tá descansando, ele tá super assim, querendo produzir, né? Por quê? Porque quando a gente faz um tratamento seríssimo, como eu fiz, a gente quer produzir e a gente quer ver aquela produção, né, ter uma coisa de volta pra gente, né? E a gente não tá vendo isso. Enfim, então eu explico pra vocês. O burnout, ele é um acúmulo de serviço, tá? Junto com vida pessoal que eu estava vivendo, ameaça já naquela época, porque eu estava exposta no Recife, eu não sabia, vir a saber em 2021, quando eu fui lá pedir pra parar, né? Como eu postei hoje. Não adiantou, né? Os ataques continuaram, a insistência, voltei Recife, deixei de voltar. Isso não ia acontecer nunca, como não aconteceu, né? E, enfim, entre e sair de trabalho toda hora, por causa dessa situação toda. Eu sou culpada? Não, galera. A minha médica é culpada? Não. Os médicos são culpados? Não. Os meus sentimentos que eu tenho para uma pessoa é culpado? Não. O meu envolvimento, a minha vida pessoal é culpada? Não, galera. Culpados são as pessoas realmente que não se cuidam, né? E que se infiltram em lugares nas quais elas não podem, né? Como a gente diz no canal, como eu digo no livro. Eu tô falando para vocês exatamente o que eu escrevi, essa parte de burnout, no livro, né? Por quê? Porque a violência que foi feita dentro desse trabalho, que começou em 2020 e depois veio, respingou um pouco na Prime com a exposição minha, e depois na Évora, que também a gente tem vídeos com colaboradora me ofendendo, a gente tem prints de conversas pessoais, íntimas, então assim, são 2 situações muito graves, né, que pegam o diploma da minha psiquiatra e jogam na lata do lixo lá na USP que ela fez durante a medicina durante 6 anos, né? Então tá aí a serenidade da situação, né? Quando a minha médica ela lê no WhatsApp controle emocional. Quem não tem controle emocional? Galera, eu vim de um... Vamos falar a verdade, né? Eu vim de uma violência doméstica de mais de 20 anos, de um relacionamento. Eu fui para a cidade do Recife com essa depressão gigante. Eu cheguei lá, eu tive meu aparelho de celular clonado e outra violência com minha filha dentro da minha barriga, na qual esses coachings, além de eles fazerem grupos de WhatsApp com espelhamento, verdade, né? Turmas, que nós falamos aqui, mais de 60 pessoas envolvidas lá no Recife na época e aqui em São Paulo. Ou seja, mais uma violência. Quando a gente veio de lá, a gente veio com uma tentativa de suicídio e uma depressão profunda, né?
Essa médica, ela me tirou do fundo do poço e botou eu para trabalhar, botou eu para estudar, botou eu para me reerguer, né? Quando a gente estava no ápice, eu tive a descoberta, eu tive um AVC em 2018. Eu fui tocando a minha vida e não me dei de conta. Só fui me dar de conta em 2019. O que essa médica fez? Mais uma vez, ela me deu a mão e falou, vamos cuidar, né? Então a gente foi cuidando dessa parte e eu continuei trabalhando e sendo humilhada dentro do ambiente de trabalho, porque eu trabalhava com essa mulher desde 2018. É verdade, né? Então, ou seja, tá aí o burnout, né? O burnout tá aí. É uma coisa muito séria que as empresas elas têm que tomar consciência, né? Do que é um burnout para um funcionário que dá sequelas, né? Então, além de tudo isso, eu também tive sequela do burnout. Quem cuidou? Papai Noel? A Xuxa? A Rede Globo? A Ivete Sangalo? Não, galera, foi a psiquiatra, junto com a neurociência. É verdade. Então, assim, a gente quer ver as coisas funcionando, galera. É verdade. Não adianta vocês ficarem fazendo inteligência emocional com a minha pessoa, com os meus médicos no YouTube, passando informações. Manda uma carta, escreve um papel, né? Explica o que está acontecendo com você, porque de repente a minha própria psiquiatra ela pode ajudar, né? Agora não dá para ficar parando a vida da gente por causa de mulher ciumenta que está acostumada em viver em relação intoxicada, é verdade, descontrolada. Galera, quem tem ciúmes são pessoas descontroladas, elas não têm controle emocional nem delas mesmas, né? Então, assim, ciúmes é uma patologia muito grave, né? Seja ele no meio familiar, ou seja ele no meio de amizade, ou até no envolvimento pessoal ou profissional. Então, assim, o ciúmes, ele não existe ciúmes saudável, ciúmes é uma doença, né? Então, galera, é isso, né? Quem tem ciúmes é pessoa possessiva, é pessoa desequilibrada, é pessoas que infelizmente, elas fazem quaisquer coisas para chegar ao objetivo delas. Qual é o objetivo delas? A pessoa ou a coisa que elas têm ciúmes, né? Então aí, tá aí, né? Por que eu me afasto? Por que eu fecho portas? Por que eu vou embora e não olho para trás? Porque eu não é que eu sou aquela que não tem ciúmes de nada, aquela que é fria. Não, galera, sofri demais uma situação dessa durante um relacionamento de 20 anos, sofri em ambientes de trabalho, né? Então, assim, chega uma hora que você fala, eu não quero isso pra minha vida, você quer? Mesma coisa, você tá com uma dor no pé, nas costas, no braço, na orelha, no cabelo, você vai no médico e fala, ó, meu cabelo tá doendo. É verdade, dá pra senhor dar um remédio pro meu cabelo parar de doer, ou minha sobrancelha, ou minha unha, ou meu pé? É verdade. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma receita, vai receitar o remédio, você vai tomar e vai curar ou vai sarar aquilo ali. Então, se você acha que eu vou querer ter a dor no cabelo, a dor no pé, a dor no dedo, fui no médico para ela me curar, para ele me curar? Então, galera, andar para trás é isso, né? Isso não ia acontecer e não vai acontecer nunca. É verdade, né? E quem tem ciúmes tem que se cuidar, porque ciúmes ela é crime. Quem tem ciúmes comete crime, galera. É verdade, o ciúmes mata. O ciúmes humilha, o ciúmes ofende. É verdade, né? E é isso. Então fica aí uma dica para vocês. Um bom final de semana. Não sei se eu vou fazer vídeo amanhã, porque como eu disse, a minha médica ela veio de um congresso dessa semana que passou. É verdade. E ela tá fazendo uma preparação de uma nova coisa que ela está pesquisando. Porque não tem só a Fabiana de paciente, apesar de eu estar de alta. Mas, enfim, não dá para ela ficar monitorando a minha rede, a única que eu tenho, pessoal, YouTube, né? Então, por isso que eu tô fazendo poucos vídeos. Então, é isso. Esse vídeo tá quase de 20 minutos para vocês refletirem e parar de pensar algo que não vai acontecer e a gente tá parado. Um beijo, amor, amores. Se cuidem, se cuidem. Tchau, gente. Até mais. Tchau, doutora. Tchau, doutores.